Olá você, bem-vindo ao episódio 18 dos nossos bate-papos sobre economia. Como você já sabe, aqui você vê a economia sem enrolação, de maneira bem simples e com vários exemplos práticos. Nesse episódio, vamos continuar a nossa conversa sobre o conceito de eficiência econômica, também denominado bem-estar da sociedade. Na capa do slide, uma foto da Opera House, na entrada da Baía de Sydney, símbolo icônico, junto com os cangurus, desse país continental, que é a Austrália. A Austrália, no ranking 2018 de liberdade econômica da Heritage Foundation, ocupa a 5ª posição, só 2 posições abaixo da Nova Zelândia, como vimos no episódio anterior. Se você está gostando de acompanhar nossas conversas, deixe aqui embaixo o seu like, compartilhe o vídeo e clique no sininho para receber o aviso dos próximos episódios. Meu nome é Luiz Azevedo e espero que você goste desse episódio. Como na economia, a Austrália e a Nova Zelândia também são grandes competidores no esporte nacional dos dois países, o rugby. Ao lado, um clássico entre os Wallabies, seleção australiana, e os All Blacks, a seleção neozelandesa. No episódio anterior, conversamos sobre o conceito de eficiência econômica. Nesse episódio, vamos explorar o impacto da cobrança do imposto na redução da eficiência econômica ou na redução do bem-estar da sociedade. A foto acima é do The Rocks, um mercado de rua em Sydney, Austrália, aberto às sextas-feiras para os prazeres gastronômicos, como a comida de rua, e aos sábados e domingos para o comércio de artesanatos. Momento guia turístico da série. Como vimos, de uma maneira simplista, podemos definir a medida de eficiência como a soma do ganho dos compradores com o ganho dos vendedores pela realização de transações voluntárias no mercado. Essa medida de benefício mútuo da eficiência econômica também é denominada bem-estar da sociedade. Ou seja, quanto maior a eficiência econômica de um país, maior o bem-estar desta sociedade. Como já dissemos, a Austrália ocupa a 5ª posição no ranking de 2018 sobre liberdade econômica da Heritage Foundation. Lembrando também que, enquanto isso, o Brasil está na posição número 153 na análise de 180 países. No final desse episódio, voltamos a um rápido comentário sobre a Austrália. Já que vamos abordar o impacto dos impostos sobre a eficiência econômica, precisamos voltar a lembrar que nós brasileiros trabalhamos 5 meses por ano somente para pagar impostos e temos em retorno serviços péssimos. Isso sem falar na tonelada de regulações e barreiras protecionistas. Não se engane, vamos ver quem é que realmente acaba carregando o piano. Com a ajuda do nosso gráfico de preço versus quantidade, vamos avaliar a eficiência econômica antes da cobrança de imposto. Temos a curva de oferta e demanda determinada de um determinado produto ou serviço e podemos observar que no seu ponto de equilíbrio, onde a oferta se iguala à demanda, o preço que o consumidor paga pelo produto é o preço que o produtor recebe pelo produto. Este é o conceito teórico do mercado completamente livre, onde não existe o Estado cobrando impostos. Vamos então observar os componentes do excedente do consumidor
lembrar do episódio anterior. Excedente dos consumidores iniciais, triângulo amarelo A. O excedente adicional dos consumidores iniciais, o retângulo laranja B. E o excedente dos novos consumidores, o triângulo verde C. Portanto, o excedente total do consumidor, sem a imposição do imposto, é a soma das áreas A mais área B mais área C. Já da ponta do produtor, vamos observar o excedente dos produtores. O excedente dos produtores iniciais, o triângulo azul claro F, o excedente adicional dos produtores iniciais, o retângulo azul escuro E, e o excedente dos novos produtores, o triângulo cinza D. Portanto, o excedente total do produtor, sem a cobrança do imposto, é a soma da área F mais a área E mais a área D. E como o excedente total é igual à soma do excedente ou ganho do consumidor mais o excedente ou ganho do produtor, temos que o excedente total ou a eficiência econômica ou o bem-estar da sociedade sem o imposto é igual à soma das áreas A mais B mais C mais D mais E mais F. Entendeu? Mas aí vem o Estado bonzinho, de maneira bem delicada, e exige: me dê meus 40% desse negócio. Eu não fiz nada, não ajudei em nada, muito pelo contrário, só atrapalhei, mas eu tenho a força. Ou vocês pagam, ou o bicho vai pegar. Não é à toa que o símbolo da Receita Federal é o leão. Coitado do leão. Então, agora vamos ver como fica a eficiência econômica depois que o Estado, muito delicadamente, cobra o imposto. No nosso gráfico preço versus quantidade, temos a curva vermelha de demanda e a curva azul de oferta de um determinado produto ou serviço. Quando a oferta se iguala à demanda, temos o ponto de equilíbrio de mercado, que determina o preço de equilíbrio, P, e a quantidade, Q, de equilíbrio. Simples, fácil. O comprador paga o valor P e o vendedor recebe o valor P. Mas aí aparece o Estado bonzinho e cobra o imposto. Você pode observar que com a cobrança de imposto pelo Estado, a linha preta, o preço que o consumidor tem que pagar é maior do que ele pagaria, que seria o preço de equilíbrio de mercado. E o preço que o produtor irá receber é menor do que ele receberia, que é o preço de equilíbrio de mercado. Aí, temos que o excedente total do consumidor passa a ser apenas a área do triângulo amarelo A, e que o excedente total do produtor passa a ser somente a área do triângulo azul claro F. Aí, com a cobrança do imposto, teremos que a arrecadação total do imposto para o Estado será a área do retângulo vermelho D mais a área do retângulo vermelho E. O que temos é que o excedente total é igual à soma do excedente do consumidor mais o excedente do produtor mais a arrecadação de imposto, ou seja, a eficiência econômica após o imposto será a soma da área A mais área B mais área E mais área F. Portanto, a eficiência econômica após a cobrança do imposto é diminuída, ou seja, o bem-estar da sociedade é reduzido. Por que será que isso ocorre? Como você é um bom observador,
você percebeu que quando o Estado cobra o imposto, a quantidade total do produto comercializado no mercado irá diminuir. Desculpa. Pois aumenta o preço que o consumidor tem que pagar e diminui o valor que o produtor recebe. E com isso, a área C, que seria o excedente dos novos consumidores, e a área D, do excedente dos novos produtores, deixam de existir. Essa perda de eficiência econômica causada pelo imposto é denominada perda de peso morto. Para que você não fique em dúvida, vamos ver em destaque a parte da eficiência econômica retirada do consumidor e do produtor e transferida para o Estado pela imposição do imposto. Então, fica claro que pelo aumento do preço que o consumidor terá que pagar após a imposição do imposto, a área do retângulo B, que seria o excedente adicional do consumidor inicial, é transferida para o Estado pela repartição do ônus tributário, como vimos no episódio 16. Na outra ponta, pela redução do valor recebido pelo produtor após a imposição do imposto, a área do retângulo E, que seria o excedente adicional do produtor, é transferida para o Estado pela repartição do ônus tributário, ou, de modo simples, a parte do imposto que é paga pelo produtor. Assim, temos que o Estado, pela arrecadação de imposto, toma a receita total representada pela soma das áreas B e E. Aqui vai uma observação crua da realidade. A receita tomada pelo Estado pela arrecadação de impostos não é totalmente devolvida à sociedade em serviços. Isso seria supor um alto nível de eficiência e de honestidade da máquina estatal e da burocracia pública. Portanto, só podemos considerar uma parte dessa receita da arrecadação de impostos como realmente participando do somatório da eficiência econômica. E no caso do Brasil, pelo alto nível de ineficiência e de desvio do dinheiro público, não seria muito errado supor que uma grande parte dessa receita é perdida ou desviada. Isso significa uma maior redução do bem-estar da sociedade. Eu acho que esse logotipo simples sintetiza bem a mensagem. No caso do Brasil, então, poderia estampar a maioria das fachadas dos prédios públicos. Para fixar bem o conceito, vamos ver com calma a perda de peso morto. No nosso gráfico preço versus quantidade, onde observamos as curvas de demanda e de oferta de um determinado produto, bem como o ponto de equilíbrio de mercado, fica nítido que após a imposição do imposto, além de aumentar o preço que o consumidor paga e de diminuir o valor que o produtor recebe, o imposto provoca uma redução na quantidade do produto comercializado no mercado. Lembrar dos episódios 3, 4 e, se eu não me engano, 8, sobre a lei da demanda. Quando o preço para o consumidor aumenta, a quantidade consumida cai. E sobre a lei da oferta, quando o valor recebido pelo produtor diminui, a quantidade ofertada diminui. Então,
Fica claro no gráfico que com a imposição do imposto, a área do triângulo cinza C, que representa o excedente dos novos consumidores que iriam comprar o produto, não existirá, bem como não existirá a área do triângulo cinza D, que representa o excedente dos novos produtores, que, devido à redução do valor a ser recebido, também deixam de ofertar o produto no mercado. Ficou claro que a imposição do imposto pelo Estado elimina a receita representada pela soma das áreas dos triângulos C e D. Esse fenômeno é chamado, na terminologia técnica, de perda de peso morto. Portanto, a eficiência econômica, ou seja, o bem-estar da sociedade, é reduzido pela imposição do imposto. Resumindo a análise do impacto da imposição do imposto sobre a eficiência econômica. Primeiro, o imposto destruiu as áreas de receita C e D, peso morto. Algumas transações deixaram de ser realizadas. 3. Redução na quantidade transacionada. 4. O comércio diminuiu. 5. Mesmo que o governo devolva todo o valor arrecadado pelo imposto à área B mais E para a sociedade, isso, supondo um alto nível de eficiência e honestidade da burocracia pública, mesmo assim, o bem-estar da sociedade será diminuído. A imposição do imposto gera perda da eficiência econômica, ou seja, perda do bem-estar da sociedade. Como vocês são excelentes observadores, vocês perceberam e conseguiram concluir um conceito muito importante e que está destacado no slide acima. O comércio não é um jogo de soma zero. Através de trocas voluntárias, todos ganham. Olhando o cartoon acima, me lembro do que dizia o Flávio Rocha, dono da rede de lojas Riachuelo, sobre a estagnação e o atraso da economia do Brasil. Ele dizia: a carroça do Estado brasileiro ficou pesada demais para os pagadores de impostos conseguirem puxar. Na análise anterior, pudemos perceber que, quanto maior a perda de peso morto, maior será a ineficiência do imposto. Ou seja, quanto maior a perda de peso morto gerado pelo imposto, maior será o dano causado ao bem-estar da sociedade. A seguir, vamos ver quais as características que precisam ser observadas pelos políticos e pelos burocratas quando decidem nos impor os impostos. Então, como já dizia o escritor e pensador inglês do século XVIII, Samuel Johnson, só há duas coisas certas na vida: a morte e os impostos. Então, já que os impostos são inevitáveis, vamos pelo menos avaliar quais as características deveriam ter para causar menos estragos. Vamos lá. Primeiro critério: ser fácil de ser arrecadado. Isto é, quanto menor a burocracia, menor o número de normas e legislações que precisam ser cumpridas, menos cálculos a serem feitos, menos procedimentos para o recolhimento, menor necessidade de estrutura estatal para a fiscalização e cobrança, menos pior é o imposto. O segundo critério: arrecadar muito. Muitos impostos geram altos custos de administração
e ônus para a sociedade. Portanto, o mais adequado são poucos tipos de impostos e mais fáceis de administrar e que arrecadem muito. No Brasil, com o nome de imposto, contribuição ou taxa, a última relação atualizada em outubro deste ano contabilizava 93 tipos diferentes de tributos. Você ouviu bem, isso mesmo, 93 tipos de tributos. A lista completa você pode acessar em um link dessa descrição. E esses impostos, ou esses tipos, com um nível de complexidade que deixaria Kafka no chinelo. É imposto sobre imposto, diversas taxas para uma mesma atividade. É realmente um absurdo. E, finalmente, o terceiro critério, e o mais importante, é que o imposto deve gerar a menor perda de eficiência econômica, ou seja, evitar um grande impacto no bem-estar da sociedade. Com relação ao critério número 1, fácil de arrecadar, podemos ver aqui do lado do slide o ranking Doing Business de 2018 produzido pelo Banco Mundial. O link também você encontra na descrição do vídeo, que aponta o Brasil na última posição, onde as empresas gastam mais tempo para se pagar impostos. São 1.950 horas por ano, ou 244 dias úteis gastas no Brasil com a burocracia tributária, e isso custa ao país 60 bilhões de reais ao ano. Só como comparativo, no Chile, aqui do lado, se consomem 290 horas por ano, ou seja, 7 vezes menos do que no Brasil. A média dos países desenvolvidos da OCDE gastam normalmente 160 horas por ano, ou 12 vezes menos do que no Brasil. Temos muito que melhorar. Já com relação ao critério número 2, isto é, o imposto a arrecadar muito, também temos problemas. Como dissemos, são 93 tipos diferentes de impostos no Brasil. Como você pode ver no slide, os impostos de maior arrecadação no Brasil são o ICMS, que representa 20% do total, seguido pelo INSS, que representa 18%, depois o Imposto de Renda, com 17% do total, e o COFINS, com 10% de participação. Portanto, dos 93 impostos, taxas ou contribuições, apenas esses 4 maiores tributos representam 65% de toda a arrecadação, ficando 89 tipos de impostos representando os restantes dos 35%. Portanto, um alto nível de ineficiência ou perda de bem-estar da sociedade. Como observação, podemos ver no gráfico que do total de arrecadação em 2016, os tributos federais em vermelho representavam 60% do total. Os tributos estaduais em verde representavam 30%, e os tributos municipais, na cor roxa, representavam 10% do total. Com relação ao terceiro e mais importante critério, o do imposto gerar a menor perda de eficiência econômica, vamos utilizar como exemplo para explicar o caso da CPMF, ou Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras. A CPMF nasceu em 1993
como uma sugestão de imposto único, porém se tornou mais um dos impostos e vigorou até 2007. Ele foi implantado como um adicional e provisório conhecido como Imposto do Cheque, com o nobre objetivo de resolver os problemas da área de saúde. Eu acho que isso não aconteceu, né? Seu nome foi mudado de IPMF, Imposto, para Contribuição, ou CPMF. O governo é bom nessa parte de mudar o nome das coisas, né? Na análise dos critérios, a CPMF atende ao primeiro, pois é simples de arrecadar. Atende ao segundo critério também, pois arrecada muito, mas falha drasticamente no critério mais importante, o terceiro, pois gera uma enorme perda da eficiência econômica. Devido à cobrança automática de imposto, nas transações, as pessoas, à época, onde o maior meio de pagamento era o cheque, elas simplesmente não depositavam cheque, elas repassavam. É um exemplo, o consumidor ia abastecer no posto de gasolina e pagava com o cheque. O posto de gasolina usava todos os cheques recebidos para pagar a distribuidora de combustível. Por sua vez, a distribuidora de combustível usava todos os cheques entregues por todos os postos de gasolina para pagar o fornecedor de combustível. Por esse motivo, aumentava o risco das operações comerciais e as empresas reduziam as suas transações. Já outro exemplo é os produtos que têm cadeia longa. Eles são altamente taxados, pois a CPMF é um imposto que opera em cascata. Como exemplo, podemos citar a cadeia do leite. De um modo simplificado, temos o fazendeiro produtor do leite, que vende para a cooperativa, que vende para o beneficiador, que vende para o industrializador, que vende para o fabricante de bolo, que vende para o distribuidor, que vende para o varejista, que irá vender para o consumidor final. Haja etapa, chega até a cansar. O imposto de 0,25% cobrado por transação, que depois foi aumentado para 0,38% por transação, causava um impacto de 1 a 2% do produto final, dependia do tamanho da cadeia desse produto. A CPMF é um imposto de tal modo inibidor de investimento que, quando o governo o estabeleceu pela primeira vez, teve que editar uma lei complementar isentando o capital estrangeiro de pagar a CPMF. Claro, senão o capital estrangeiro não vinha para o Brasil para investir. Felizmente, o Congresso conseguiu eliminar esse tributo em 2007. Ficou claro? A CPMF prejudica a produtividade da economia com a geração de uma alta ineficiência. A mais recente tentativa de ressuscitar esse absurdo ocorreu em 2015, no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff, quando o ministro da Fazenda à época, Joaquim Levy, justificava a volta do tributo argumentando que seria para o controle da inflação. Uma observação importante para você. Não é preciso ser ministro da Fazenda para saber o que qualquer estudante do primeiro ano de economia sabe. Não é função de tributo combater a inflação. A inflação é um fenômeno monetário,
que nós iremos ver em detalhe em outro episódio. No gráfico ao lado, vemos o histórico da CPMF, suas alíquotas em diferentes períodos e o valor arrecadado, ou melhor dizendo, arrancado da sociedade a cada ano. Durante a sua duração, a CPMF arrecadou 223 bilhões de reais. E só menos de um terço, na realidade, foi usado para despesas alocadas como saúde. Dá para imaginar a criatividade dos burocratas e políticos brasileiros enquadrando qualquer despesa como saúde. Acho que até reforma na casa de praia virava despesa de saúde. Não duvide. Como o prometido no início, voltamos agora para falar um pouco da terra dos Aussies, um povo de um sotaque do inglês tão diferenciado que é preciso se acostumar bem para começar a entender. Sempre que ouço falar que o Brasil não deu certo por uma falta de sorte histórica e geográfica, imediatamente me vem à mente a comparação com a Austrália. Tem um curto e excelente texto do Roberto Rachevsky que resume todas as minhas argumentações a respeito. Tem também um excelente vídeo do Rafael Lima, do Ideias Radicais, O Brasil é pobre porque só exporta matérias-primas e produtos básicos, que também faz esse tipo de análise comparativa. Você encontra o link para esse vídeo na descrição desse episódio. Então, vamos lá. O problema do Brasil é que está no hemisfério sul. A Austrália também está no hemisfério sul. O problema do Brasil é ser um país continente. A Austrália também é um país continente. O problema do Brasil é a população viver na costa e ter metade do território formado por florestas. A Austrália também tem a população concentrada na costa e, pior, metade do território é formado por deserto. O problema do Brasil foi a colonização. Vieram para cá prisioneiros e desterrados. A Austrália também foi povoada por prisioneiros e desterrados. Ela era uma colônia penal do Império Inglês. Então, o problema do Brasil é ser uma nação jovem. A Austrália é mais jovem do que o Brasil. O problema do Brasil é a distância dos principais centros produtores e consumidores. Vem cá, a Austrália também é longe de tudo, né? Então vamos lá. O problema do Brasil é o agronegócio, o extrativismo de minérios serem a base da economia. Será? A Austrália também tem no minério de ferro e em produção agropecuária a sua base econômica. Então vamos tentar. O problema do Brasil é a falta de liberdade econômica. A Austrália também é um país... A Austrália é um dos países mais livres do mundo. Deu para entender? Vejamos agora um trecho do vídeo Por que na Austrália não existe crise, produzido pela Visualpolitik, e que explica quais as razões da Austrália estar há 25 anos sem ter recessão. Isso é muito interessante, pois apesar de diversas crises mundiais relativas aos preços dos commodities, como minério de ferro, petróleo, gás, produtos agrícolas, a economia australiana
se mantém em crescimento contínuo. Vejamos o vídeo. Media doesn't pay a ton of attention to Australia, but this really shouldn't be the case, because this is a country that hasn't seen an economic crisis in 26 years. In fact, the last time the country went through a crisis, Gorbachev was in power in the Soviet Union. Not bad, eh? Первый съезд народных депутатов объявляется закрытым. No financial crisis, no crisis over raw materials, no unemployment, seemingly no problems at all in Australia. And so the question is now, what's the result of all of this prosperity? With a population of just 24 million inhabitants, its economy is already as big as Russia's. Now, it is also important to note that Australia is very dependent on its raw materials. They make up more than half of its exports. In 2019, Australia will replace Qatar as the world's leading natural gas exporter. So when the prices of raw materials started to fall, it seemed that Australia would be facing a situation similar to those which occurred in Russia, Brazil, Ecuador, Saudi Arabia, etc. It seemed as if the good times were about to come to an end. But the reality is entirely different. In Australia, unlike almost every other producing nation, the crisis in raw materials didn't cause any harm. So what is it that makes Australia almost invulnerable to any kind of crisis? Well, let's have a look. The secret of success. For those who regularly follow VisualPolitik, you already know that we like to say good policies, good results. That is exactly what Australia has done in the last few decades. They've had reforms. The changes were many, so we'll just mention some of the most important ones. First, their government decided to bet on opening up the economy to international trade, removing most tariffs. The country is today a firm defender of free trade agreements. Second, in the early 90s, the Labour government of Paul Keating decided to start a retirement system known as superannuation, based on capitalisation. So each worker saves and invests a part of their salary to pay for their retirement. In this way, the Australian system is similar to the one in Chile. The results are absolutely outstanding. The programme has allowed people to generate large quantities of savings which have been invested in the productive economy. Besides, all this money saved has launched the finance industry. For example, Australia is already one of the most important markets for investment funds, and it isn't just that. Australia has the world's highest growth rate for finance technology. Third, in 1995, they started the National Competition Policy, the aim of which was to reduce state interventionism in many sectors. This program allowed for the elimination of almost 20,000 rules and regulations which restricted competition. Also, an ambitious program for privatization and the elimination of state monopolies was launched. And you want to know an example from this? Well, that would be Qantas. Today you're flying on a Qantas Airbus A380. 1, 2, and 3. Big, major changes. And in addition to that, we also have budget stability, labour flexibility, and so on and so forth. And so what has been the result of all of this? Well, that's 25 years without a recession, an economy with no unemployment, and an average salary of more than $5,000 a month, and that's not even mentioning the tons of foreign investment. Sounds pretty good, right? Well, we at VisualPolitik, we will draw the conclusion that it is wrong for a country to blame the price of raw materials for a financial crisis. They simply didn't do their homework. And you know who did do their homework? Well, yeah, that's Australia. So what do you think? Do you think that Australia is a great destination for the wealthy? Do you think that the country could be to the 21st century what the USA was to the 20th? Let us know in... Espero que você, como eu, tenha achado interessante o vídeo sobre a Austrália. O link para o vídeo completo do VisualPolitik você também encontra na descrição desse episódio. Então, chegamos ao final desse episódio. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixa aqui embaixo o seu like e compartilhe o vídeo. No próximo episódio, pelo spoiler do cartoon ao lado, nós vamos conversar sobre políticas públicas sobre a ótica da análise econômica. Meu nome é Luiz Azevedo e muito obrigado pela sua audiência.